Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como fazer esse tipo de degradê para florais. E a primeira coisa que eu vou comentar é que como esses florais foram pensados para estamparia, os elementos são feitos separados, né? Então vocês vão ver que as flores, cada uma tá separada, não tá num galho, as folhas são feitas separadamente, porque depois fica mais fácil de recortar para utilizar os elementos no Photoshop, né? Bom, para fazer esse tipo de degradê, é importante que vocês tenham uma família de Copics, ou de Copics, com proximidade entre as tonalidades, né? E que mudem bastante a luminosidade. Então, por exemplo, para fazer essa flor vermelha, eu utilizei o R00, que é um tom bem clarinho, é esse quase branco que aparece aqui. Depois, o próximo foi o R11, o R32, o R59, né, e o R35. Então, esse aqui, claro, foi o tom mais escuro, usado só para fazer mesmo algumas sombras, né? E depois eu tenho os tons médios, e esse bem clarinho é muito importante, porque sempre que a gente vem com um tom médio, depois a gente precisa voltar com um mais claro para esse degradê ficar mais fluido, e é isso que a gente vai ver depois no processo, tá? Uma outra coisa importante de quando a gente faz flores é cuidar a questão da luminosidade. Então, por exemplo, vocês vão ver que aqui na bordinha da pétala, bem na bordinha dela, tá mais clarinho, né? Não chega a ser o branco, mas é esse R00. E depois aqui, né, na pétala de baixo, tem uma sombra, que é o que vai dar essa noção, essa impressão de volume de uma pétala sobre a outra, né? Então, isso é bem legal para dar mais realidade, né, para o desenho. Bom, o que a gente vai ver no processo é a metade dessa folha aqui, que foi feita da mesma forma que foram coloridas as pétalas e os copos de leite, né? Porém aqui, como ela é menorzinha e mais simples, vai ficar mais rapidinho para mostrar. Para essa aqui, a gente utilizou 4 tons de verde. Então, o G20 foi o nosso tom mais claro, depois o Yellow Green 03, o Yellow Green 63 e o Yellow Green 99. Então, de novo, eu tenho um tom bem escuro, que vai servir mesmo para fazer as sombras finais, 2 tons médios e um tom bem clarinho, né? Então, a gente sempre vai precisar ter essa relação. Com 3 tons, já seria o suficiente para fazer um bom degradê. Um bem claro, um mais escuro e um médio. Mas se vocês tiverem mais variações tonais, dá para brincar mais na hora de fazer a coloração. Então, vamos lá. Antes de mostrar a coloração da folhinha, eu vou passar aqui a questão sobre o degradê, né, da pincelada. Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir com os tons mais claros, né, e sempre deixando, no caso das folhas, das pétalas, as áreas de luminosidade em branco, né, porque o branco não vai ter como voltar depois. E aí, vamos supor que eu queira fazer esse tipo de degradê aqui, eu virei com um tom depois médio. Para ele não ficar assim marcado, eu preciso voltar com um tom mais claro, com a ponta brush, e puxar a tinta. Então, por isso que é importante deixar a área branca de luz maior no começo, porque vai acabar invadindo mais ao longo da coloração. E aí eu posso vir com um tom médio mais escuro novamente. E de novo, eu posso puxar ou direto com o clarinho, ou com esse segundo tom. E depois puxar o mais claro novamente. E por fim, o tom que foi usado para fazer as sombras, né? Que, claro, ali no desenho, ele usa uma área bem menor. Então, é bom ter cuidado na hora de usar o escuro, esses tons muito escuros. Porque como depois você vai ter que vir de novo com os tons médios e o mais claro para puxar a tinta, ele vai acabar ocupando uma área maior, né? Então, é bom usar pouquinho e, se necessário, voltar com ele.
Então, basicamente foi esse processo. Claro, aqui a gente fez mais riscado para aparecer melhor os veios das folhas, né, da folha que a gente coloriu, que foi utilizado para fazer todos esses elementos. Então, vamos ver um pedacinho aqui da folha. Então, basicamente esse foi o processo. Ele, na verdade, é bem simples, né, de construir, é sempre usar essa lógica do mais claro para o mais escuro e voltando nos tons anteriores para puxar a tinta, né? Puxar ou empurrar. Aqui a gente foi sempre puxando ela, né, do meio para o centro e das pontas também para o centro e deixando a área de luz aqui no meio da folha, né? O veio, claro, é sempre mais escuro e as pontinhas também normalmente são. E se vocês quiserem no final, uma coisa que eu uso em alguns casos é finalizar com um lápis de cor. Eu uso lápis de cor aquarelável, mas pode ser lápis de cor comum também, um lápis macio, para fazer pequenos detalhes, por exemplo, a parte aqui do miolo da flor, ou algum contorno, né, aqui no centro, ou talvez deixar mais em evidência a parte aqui de contraste, né, das sombras, os veios. Então, quando vocês finalizarem a parte dos marcadores, ainda dá para fazer algum pequeno retoque, né? Com o lápis de cor, que vai ter uma ponta mais fininha, a gente consegue ter mais precisão.